Olá, professoras, bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos abordar a pedagogia por projetos no contexto da estiagem no estado do Amazonas. Teremos o apoio da professora Tatiana Rivera. Ela vai compartilhar conosco a sua experiência como educadora em diversos contextos aí nos quais há impossibilidade de aulas presenciais com os estudantes. E nossa missão será pensar, como que a gente pode utilizar essa metodologia ativa, a pedagogia por projetos, quando os encontros presenciais ou mesmo a possibilidade de ter aulas remotas síncronas são reduzidas ou inexistentes. Então a gente vai entender por que realizar projetos ou ações projetificadas com os estudantes, como a pedagogia por projetos pode engajar os estudantes para aprendizagens significativas, mesmo neste contexto, de estiagem. Então, vamos iniciar conhecendo um pouco sobre a professora Tatiana Rivera. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Rivera, eu sou amazônida, nasci na cidade de Benjamin Constant, à beira do Rio Solimões, na Tríplice Fronteira. Sou menina do interior e agora, enquanto professora, eu tô atuando na formação, né, na formação de professores. Atuei há quase 8 anos na formação de professores indígenas em várias comunidades com várias etnias. Também atuei no CEPAM, no Centro de Formação de Professores da Secretaria. Eu sou servidora da Secretaria de Educação do Amazonas. Sou formada em língua portuguesa. E como eu sou da Tríplice Fronteira, eu também sei o espanhol fluentemente, né? Meus pais são peruanos, meu pai, né? Minha mãe é brasileira, então eu tenho essa mistura, né? E muito do que eu vivi, eu levo para as formações, porque é com esses pares que eu trabalho, né? Com a Amazônida, com o ribeirinho, com o indígena, né? E a maioria das pessoas que eu conheço, dos professores, eles também fazem parte desse contexto. Hoje eu estou atuando e estou vivendo uma outra experiência que não deixa de ser diferenciada, que é a educação especial. E muito do que eu sei, do que eu aprendi com todos os professores nessa grande troca que é a formação de professores, eu aplico também. Tá? E uma das minhas paixões são as metodologias ativas. Então, eu trabalho muito com a metodologia ativa, o ensino híbrido, porque a própria região amazônica, ela te exige a que você tenha se transforme nessas adversidades, tanto da pandemia, que foi um acontecimento mundial, mas também de acontecimentos locais, como é a estiagem, né? Então, nossas distâncias são grandes, nossas ruas são os rios, e quando nos faltam essas ruas, a gente fica um pouco ilhado. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa continuar ajudando nossos estudantes a que esse impacto não seja tão grande na sua aprendizagem. Então, a gente começa a ter ideias, criatividade, usar o que a gente tem para poder ajudá-los, né? Então, essa sou eu, essa pessoa que gosta de inventar umas coisas malucas aí, mas que dá muito certo, né, para ajudar tantos professores, né, meus pares, meus colegas, né, que também estão na luta, e os estudantes, que é o nosso foco maior, né, nossos estudantes amazônicos que estão em todos os lugares, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, né, nas sedes dos municípios e aqui na capital também, tá? E a gente vai apresentar alguma dessas ideias aí, quem sabe inspirem vocês em algum momento. A questão da pedagogia de projetos, o professor, ele passa a ser mais um mentor, né? Ele orienta muito isso, né? Ensina os princípios, né? E aí o aluno, ele vai fazendo esse estudo com o professor, essa reflexão, e de repente eles estão vendo uma problemática na própria comunidade, e aí eles estão levantando hipóteses e situações para resolver aquilo, né?
Bom, um projeto ele pode ser organizado de vários modos, aí é a escolha do professor, né? Mas todo projeto ele vai partir de um problema, né? Ou de uma questão de pesquisa. Né, no caso de um projeto de pesquisa, né, há sempre uma questão, depois é preciso fazer um recorte, né, dessa questão e todo um planejamento e um desenvolvimento. No caso de um projeto de intervenção na escola, no contexto comunitário, né, dos estudantes, ele parte de um problema, né, de uma questão, de algo que é desejável, né, de ser transformado, de ser aprimorado naquele contexto. E aí os estudantes vão trabalhar de modo interativo, né, vão aprender de modo colaborativo a solucionar esse problema, né, ou a transformar a realidade conforme eles desejam. Então, os estudantes são convidados, né, por meio da pedagogia de projetos, a planejar, a solucionar junto uma questão, a colocar a mão na massa. Porém, né, num contexto em que esses estudantes, né, não interagem presencialmente com o professor ou em chamadas, né, remotos síncronos, é mais difícil esse professor acompanhar, né, o desenvolvimento desse projeto, né? Inclusive mais difícil o professor mobilizar os estudantes para uma questão, para a realização de determinada ação aí projetificada. E é isso que nós vamos pensar aqui agora, né? Como que o professor, né, sem essa interação mais próxima com os estudantes, pode mobilizá-los, né, para a realização de um projeto. E a professora Tatiana, né, ela nos apresenta aí um exemplo realizado em Benjamin Constant, que foi o uso da tecnologia do rádio para dar aulas. E aí nós fizemos aqui junto com ela o exercício de como poderíamos promover, né, a pedagogia por projetos por meio do rádio. Então, vamos assistir a professora Tatiana, né, contando como é que ela faria esse exercício com os estudantes. Uma das estratégias também usada por Benjamin Constant é via rádio. Então, o sinal de rádio, ele chega ao município, e lá na sede do município tem uma estação de rádio, Rádio Rio, se eu não me engano. A frequência é muito boa. Então, aí a rádio foi parceira, porque aí, na época da pandemia também aconteceu isso. Foi um dos municípios que se valeu dessa tecnologia. Então, os professores gravam os programas, né? Me lembra a telenovela, né? A radionovela da época, né? Então, as crianças reconhecem a voz do professor, da professora, e é uma coisa. Aí seria um trabalho bem mais de reaprender mesmo. A professora tem que fazer uma coisa bem lúdica, sem ela ser vista, na verdade, é a voz dela, né? Primeiro, eu precisava passar para eles, para os meus alunos, se já não tivesse feito isso antes, no presencial, antes da estiagem chegar, os princípios de como a gente elabora um pequeno projeto. Primeiro, né, eles têm que entender isso. O que eu vou precisar, né, para que o meu projeto seja... Aí eu posso conversar com eles a questão de trabalho colaborativo, né? Quem vai fazer o quê, né? Então, nós encontramos, sei lá, um problema que vem da estiagem também, né? A questão do problema da água potável, né? O que a gente pode fazer com isso aí, né? E aí, o projeto, ele tem várias partezinhas, né? A gente pode tratar isso, por exemplo, entrevistar primeiro os moradores, eles podem fazer isso lá, já que eles estão lá, né? Entrevistar alguns moradores, escolher algumas inquietudes deles, né? Para eles poderem entender qual é o problema. Depois eles podem também redigir pedir para eles, isso à distância sempre, né? Porque existem algumas comunidades que, mesmo com a estiagem, no caso de Benjamin Constant, no planejamento deles, nesse calendário diferenciado e tudo, os professores iam
2 vezes por semana para conversar com os alunos, né? Os professores se deslocavam. Mas a aula continuaria, né? Então, aí, de repente, escrever alguma solicitação, carta, não sei, algum documento para as autoridades, né, contando, relatando alguma coisa assim. E qual seria o que nós poderíamos fazer? Porque existem comunidades lá que eles se abastecem da água do rio mesmo, né? Mas só que a água já, quando chega lá, a questão da saúde, ela trata a água e tudo mais. Seria um cenário, né? Um problema que eu encontrei de repente, né? Um outro cenário também poderia ser a questão da própria alimentação, né? Com a seca, os próprios comunitários, eles sofrem muito com a questão da roça, né? Da irrigação das plantas e tudo mais. Então, pequenas hortas. Então, eu posso fazer um projeto com pequenas hortas, no qual eles podem estar cultivando tubérculos, alguma coisa assim, para ajudar nisso aí. Eu estou vendo, assim, uns problemas que eu acho que poderia ocorrer na comunidade, né? E aí, a questão do projeto eu poderia estar encaminhando essas atividades, eu poderia estar fazendo esses encaminhamentos para eles, e, de repente, eu conversar por grupo. A cada dia eu chamar o grupo, quem que ficou encarregado de fazer a entrevista, tá? Então, agora vamos... não vai ter esse feedback, porque eles vão estar só me escutando no rádio, né? E aí eu vou pontuando o que deveria ter na entrevista, como é que eles deveriam fazer e tudo mais. A gente precisa encantar, sabe, professora? A gente precisa se transformar. O professor é isso, né? E nesse contexto de estiagem ou de pandemia, foi o que aconteceu com os professores. A gente precisa inovar. A gente precisa fazer com aquilo que a gente tem. Muitas comunidades, eles não têm conectividade, mas o que eles têm lá? Né? Eles têm o que lá? Eles têm a paisagem, eles têm lá o cacique que conta história, o mais velho, ele tem aquela casa de farinha que eles fazem. Qual a história da farinha? Quem foi Mani? Por que existe a história de Mani? O que nós temos aqui nesse espaço? Com isso que nós temos, a gente consegue dar uma aula de história, de geografia, de literatura, de contos, de lendas, de muita coisa. Agora, se eu tivesse a oportunidade, em alguns municípios pode acontecer, de eu ir 2 ou 3 vezes por semana na escola, seria interessante, porque aí era um momento de orientação, né? Eu reunir eles e ver o que eles estão construindo, de repente ajustar aqui, ajustar ali, dar umas orientações para eles, né? Tirar dúvidas, né? Porque esse feedback não vai ter no rádio, mas eu posso ter de repente, essa oportunidade de ir, né? Na verdade, como eu sou da área das linguagens, né? Eu pensaria muito na questão da entrevista, né? Deles gravarem alguma coisa no próprio celular, de repente, alguma coisa, porque eles têm celular. E se não tiver celular, registrar isso, por exemplo, no caderno, a entrevista mesmo em caderno, né? E tirar fotos, né? Eu poderia dividir em grupos, por exemplo, né? Um faz a questão do roteiro de entrevista, o que perguntar, claro, isso no momento da aula via rádio, eu vou orientar como é que se faz um roteiro de entrevista, depois a questão da foto, né, como é que faz o registro, para que serve e tudo mais, aí fica essa equipe com a questão da fotografia. Como isso vai, aí eles podem fazer registrar isso em caderno, né, diariamente, o que eles estão fazendo. Todo projeto, ele vai ter essa questão da culminância, né, de um produto, de uma solução do problema, né, e essa a gente pode pensar nessa situação assim, nós podemos fazer, e a comunidade precisa estar em volta também, estar envolvida, engajada, né, dá para engajar a comunidade, sim, e pode ser engajando ao longo do processo de pesquisa, de coleta de dados, né, de elaboração do próprio projeto,
e também no final, prestando contas, né? Nós fizemos isso, nós detectamos isso e propomos esta solução. Mostrar em forma de painel, em forma de uma roda de conversa com eles mesmo conduzindo, né? Mostrando dados, alguma coisa assim. Enfim, ou então uma pequena gravação, projetando alguma coisa que eles fizeram com o próprio celular, né? Aí é uma coisa já de você, da gente pensar e ver a melhor maneira, porque assim, a gente tem que pensar em contextos diferentes também, né? Então, existem contextos que eu posso ter umas facilidades a mais, tem outros contextos que eu não possa ter, por exemplo, né? Então, tem que ter o plano do abecedário todo, do A a Z, né? Agora, o que eu acho que tem que ter mesmo é o caderno de registro. Eu acho que num projeto precisa ter, nesse caso, nesse contexto, né? Caderno de registro é importante, né? Que eles vão registrando o dia a dia. No dia tal eu fiz isso e tal, né? Elaborar todo um cronograma, né? O cronograma de que vai ser, o que eu vou fazer nessa semana, né? É muito interessante, né, o que a professora Tatiana vai trazendo, né, que é essa possibilidade de engajar os estudantes numa narrativa, né, à distância. Ela até brinca com essa ideia, né, de uma radionovela, né, e esse recurso, né, o professor pode explorar, né, que é um recurso de organizar essa ação, né, de desenvolvimento desse projeto por meio de etapas, né? Cada etapa ele pode lançar um desafio, né? E pedir que os estudantes registrem. É importante que esses estudantes tenham a visão de que eles estão participando de um percurso, é um percurso estruturado em etapas, que tem começo, meio e fim, né? E que o processo de culminância, de socialização dos resultados, é um momento em que eles vão também compartilhar todo o seu processo de desenvolvimento, o que eles aprenderam, né, que o resultado desse projeto ele vai ganhar visibilidade, ele vai ser avaliado pelo professor, ele pode ser exposto na escola, né, o resultado pode ser exposto também na comunidade em que esses estudantes vivem. E o desafio do professor é dar um feedback para os estudantes, poder acompanhar melhor as etapas de perto, ele pode ser superado, né, ou pelo menos minimizado, né, com as orientações claras desse professor, com o professor trazendo diversas alternativas para os estudantes, né, considerando aí diversos caminhos, né? Então ele sempre vai trazendo, olha, se isso não der certo, você pode escolher isso, né? Fortalecendo a autoria do estudante. Então por isso que é bacana a gente pensar que o objeto, né, desse projeto é algo de interesse desses estudantes, que faz sentido para esses estudantes, que os engajam. Então, por exemplo, para mitigar o desafio do acompanhamento, esse projeto pode ser um projeto realizado na casa dos estudantes. Então, cada estudante trabalha e pesquisa algo no seu contexto familiar, né, com apoio da sua família, a partir, talvez, né, de interesses aí das áreas de conhecimento, enfim, em conexão com alguma questão, algum objeto de conhecimento, interesse de desenvolvimento de algumas competências, mas pode-se valer, inclusive, desse apoio, né, da família ou da comunidade. Outra questão interessante, né, é promover a interação e o encontro dos estudantes, né? Então, convidá-los a fazerem esse encontro na casa um dos outros, né, ou em algum espaço comunitário em que eles possam contar com o apoio de alguém e, desse modo, né, garantir que os estudantes registrem todo o processo e que esse registro possa ser conhecido e avaliado pela escola, pelo professor. Agora a professora Tatiana vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre o desenvolvimento da pedagogia por projetos por meio do WhatsApp. Do WhatsApp, eu pedi para eles fotografarem
alguma situação, eles saíam da escola, né? Alguma situação no município, sei lá, uma pessoa pescando, uma pessoa carregando alguma coisa, um mercado, as pessoas conversando. Eles vão fotografar, jogar para o grupo de WhatsApp e escrever um comentário sobre essa imagem. Então, eu ia trabalhando isso. Ou então eu levava já notícias prontas para eles. Porque assim, o WhatsApp, ele tem uma capacidade de, por exemplo, áudios curtos, né? Ele tem a capacidade de a gente conseguir baixar. Tudo tem que ser em pílulas. Eu não posso fazer coisa longa, né? Eu tenho que fazer orientações bem objetivas e curtas, né? Para ele entender, para ele poder entender o que tem que ser feito. E tem que ser bem objetiva e clara mesmo, que não paire ambiguidades na minha fala, porque ele pode não entender, né? Porque o aluno, talvez mais seria áudio, porque assim, o nosso estudante, ele é um estudante, mesmo sendo de comunidade, estudante é estudante em qualquer lugar. Eles são muito dinâmicos, eles são muito, assim, rápido, as coisas são muito rápidas para eles, então eles querem, se eu for falar muita coisa, eles não vão ter muita atenção, eles já não têm no presencial, né? Se eu falar muita coisa, então tem que ser objetivo, e uma coisa assim, que engaje, que eu sei que vai engajar eles, né? No grupo de WhatsApp, a gente tinha, claro, umas regrinhas. Então, tinha dias que a gente pode abrir o WhatsApp para eles interagirem. Tal dia é o dia que o WhatsApp vai ficar aberto, vai ter essa interação. Nesses outros dias, eu vou estar alimentando com, por exemplo, com PDF ou com um áudiozinho, um filme curto, né? Vamos estar trabalhando este objeto de conhecimento, que é relacionado ao nosso projeto, mas no dia tal, na hora X, vai ficar aberto para interação, né? Interação por áudio, interação escrita, pode ser, né? Mas aí a professora vai estar atenta a que todos participem, verificar se todos estão realmente participando, né? O WhatsApp, ele te dá algumas funções que eu achei legal também a questão da enquete no WhatsApp. O WhatsApp tem uma enquete que eu usava muito. Bom, o desenvolvimento de projetos mobilizados aí pelo WhatsApp já oportuniza mais interação, né, entre o professor e os estudantes e entre os estudantes entre si. Fica mais fácil o professor estruturar junto à turma, né, o percurso de um projeto, mobilizando, né, os estudantes gradativamente aí para cada etapa de trabalho. Também é mais fácil ele acompanhar o andamento das atividades pelos estudantes, avaliá-los, dar feedback, né? E a dica de produzir conteúdos curtos, em formato leve, que trafegam melhor aí em caso de baixa conexão de internet, como áudios e textos, é preciosa, né? E o professor pode programar que os estudantes façam os registros do percurso e suas atividades não mais em um caderno, né, o diário de bordo. O portfólio de registros do projeto, por exemplo, pode ser também feito em áudios, em pequenos textos, né, e fotos. Então, para finalizar a nossa videoaula, a professora Tatiana, ela vai refletir sobre esses modos de gerir as turmas e as possibilidades de parceria, né, com integrantes das comunidades e familiares dos estudantes. Porque realmente na comunidade, nós não temos uma sala de 50 alunos, né? O que nós temos numa comunidade é uma sala de multisseriado, é outro fator também de dificuldade, né? Então, numa comunidade, numa sala, o professor, ele tem que ministrar aula para do primeiro aninho ao nono ano na mesma sala, né? Então, esse é outro fator também que o professor precisa se organizar para trabalhar o projeto. As atividades propostas pelo professor, eles precisam estar alinhados com a temática do projeto, entretanto, a complexidade vai ser diferente para cada grupo, né? Os pequenos, eles vão ter uma tarefa menos complexa do que o nono ano, por exemplo, entendeu? Então, eles podem fazer isso. O planejamento do professor ele é bem importante, né? E em esse contexto de
de à distância é bem mais importante ainda. A distância, seja via rádio, seja com apostilado, seja usando a tecnologia da conectividade via WhatsApp, sempre a comunidade precisa estar ciente da importância, porque ela que vai ser a nossa parceira, né? Ela que vai estar lá com os alunos. E é claro, professora, que a gente precisa muito do apoio dos próprios pais, da própria comunidade, né? Para que os alunos comprem as tarefas, para que eles façam isso, né? E eu acho que, como o Amazonas, ele já vem nessa perspectiva de que todo ano vai ter a estiagem, então fazer um trabalho com eles e com os pais nesse momento de ausência, né? Os pais precisam estar atentos, eles moram lá, então, que é importante que não pare, que o professor vai estar o tempo todo conectando no dial do rádio, ou então no grupo de WhatsApp, né? Eu acho que essa parceria tem que acontecer. A professora Tatiana, né, vai trazer algumas recomendações sobre a gestão, né, dos grupos, principalmente quando os grupos são multisseriados. Em relação a esse ponto, acho que vale a gente adicionar algumas outras alternativas, né? Por exemplo, no caso de uma turma multisseriada, é possível organizar tarefas em que os estudantes mais velhos, que já têm mais autonomia e também mais autogestão, né, podem apoiar os mais novos, né? Então pensar não apenas em atividades para determinadas faixas etárias, mas também pensar na interação, né, entre as diferentes faixas etárias, com os estudantes mais velhos, se responsabilizando por acompanhar os mais jovens, né, de poder ter esse tipo de interação, que de algum modo oportuniza o desenvolvimento de competências e habilidades por todos, né? E é justamente essa interação entre os estudantes, essa interação qualificada, essa possibilidade de aprendizagem colaborativa entre os estudantes que os engaja, que os mobiliza, né, para novas aprendizagens, e desse modo também é isso que justifica, né, a gente convidar você, professora, você, professor, a experimentar, né, essa metodologia, a pedagogia por projetos, também nesses contextos, né, de relação educativa em que a comunicação, né, esse encontro presencial está limitado. Poderíamos entender, né, que nestes contextos de comunicação reduzida não existiriam condições, né, ideais para a realização de um projeto, e é justamente o contrário, é justamente por essas condições, né, de comunicação, como as trocas estão estabelecidas, é que a pedagogia do projeto vem para engajar, para criar um ritmo de trabalho mais estruturado, né, que possibilita que esses estudantes interajam com o contexto comunitário deles, com o contexto familiar. Olá, professor, professora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Sou Jefferson Menezes, formador do Instituto Iungo e professor da área de Ciências da Natureza. Como vocês viram com a formadora Juliana, a pedagogia por projetos é focada na resolução de problemas, envolve a formulação e investigação de hipóteses, a comparação de diferentes estratégias e o registro processual, o que torna a aprendizagem visível tanto para o próprio estudante quanto para os outros, e também requer a criação de critérios coletivos de avaliação na perspectiva com foco no desenvolvimento de conhecimentos. Entendemos como conhecimentos poderosos conceitos, linguagens, competências, habilidades, valores que permitam aos sujeitos ter autonomia para a participação no mundo contemporâneo e para a realização dos seus projetos de vida. Nessa perspectiva, o trabalho por pedagogia de projetos
é uma oportunidade para superar a fragmentação dos conteúdos e das experiências de aprendizagem em tempos, espaços e disciplinas estanques que estimulam, então, as escolas que organizem os seus currículos, fomentando a continuidade dos estudos e da comunidade de prática na construção de conhecimentos. Nesse encontro, vamos estabelecer um diálogo entre as aprendizagens dentro da área da ciência da natureza e o documento de repriorização curricular da rede, empregado atualmente num contexto de estiagem. Vamos tomar como ponto de partida a nossa unidade temática, o uso da linguagem científica e representações. A ideia é que nós consigamos estabelecer algumas possibilidades de trabalho com essa unidade temática. Então, quando pensamos no uso da linguagem científica e representações, isso envolve uma série de possibilidades no que diz respeito aos processos cognitivos, conforme eu trago aqui nesse infográfico. Envolve o ato de lembrar, de compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, que são verbos cuja taxonomia de Bloom traz como algumas possibilidades, alguns processos cognitivos. Tomando como ponto de partida compreender na perspectiva da comunicação científica, que envolve a construção de significado a partir de mensagens, incluindo a comunicação que é oral, que é escrita e que é gráfica. Então, quando começamos a construir um vocabulário próprio que dá significado ao conhecimento. Então, agora, como é que a gente pode partir dessa unidade temática e estabelecer conexões entre habilidades, que estão lá previstas no documento de repriorização curricular, objetos de conhecimento e também estabelecer diálogos com outros componentes e outras possibilidades para o currículo. Tomando aqui como referência, eu optei por trazer duas habilidades, a M13 CNT 205, que fala sobre interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. Quando pensamos num trabalho com essa habilidade, especialmente no contexto de emergência climática, essa habilidade implica reconhecer a importância de confiar em dados experimentais para, posteriormente, realizar análise da situação de estudo, que pode envolver desde a utilização de determinadas tecnologias, o emprego e o manuseio de alguns sistemas, de alguns arranjos produtivos. Na perspectiva do trabalho com a ciência da natureza, isso envolve analisar gráficos, analisar tabelas, prever tendências e possibilita a oportunidade de prevenir situações não desejadas, reconhecendo, por exemplo, como o tratamento de dados com o uso da tecnologia, né, permite à ciência tomar conclusões, chegar a determinadas conclusões, o que evidencia o quanto o pensamento científico ele é complexo, multifatorial, em detrimento do pensamento linear. Em biologia, física e química, nesses componentes da ciência da natureza, espera-se que o estudante ele compreenda a natureza probabilística do conhecimento científico e reconheça, por exemplo, que a construção de discursos ela deve se basear em evidências, em dados, né? Não considerando dados científicos como fatos absolutos. Então, aqui, professora, é interessante organizar situações didáticas nas quais a coleta de dado, a organização e a análise sejam um foco. Isso pode partir desde dados de periódicos oficiais ou até dados, por exemplo, que são veiculados na imprensa local, né? Aqui, por exemplo, é possível um exercício de aproximação com a matemática, né, a partir da utilização de cálculos, análise de erros experimentais e etc. Também, em conexão com com as ciências humanas, é possível analisar pirâmides etárias, né? É um exercício de possibilidade de aproximação com as ciências humanas, incluindo avaliar a política de prevenção de desastres naturais. Então, essa habilidade é uma oportunidade genuína para o processo experimental investigativo, que também está relacionado com a competência geral 2, que aborda o pensamento científico, crítico e criativo. Uma outra habilidade que optamos por trazer aqui é a habilidade EM13CNT 304. Permita-me ler apenas um trecho dessa habilidade para que possamos, então,
ampliar os nossos olhares. Então, ela convida os estudantes a analisar e debater situações controversas sobre a aplicação do conhecimento da área de ciências da natureza. Então, há uma continuação dessa habilidade, mas, essencialmente, essa habilidade implica desenvolver o posicionamento crítico, ético e responsável, fundamentado em argumentos consistentes sobre temas atuais e impactantes. Isso envolve desde a manipulação genética, como o documento de repriorização curricular traz, até pensar numa nova perspectiva de desenvolvimento em virtude de um cenário de emergência climática, de redução do volume de chuvas, de aumento das temperaturas mundiais. Então, isso também envolve avaliar e criticar as informações divulgadas nos diferentes meios de comunicação, de mídias sociais, né? Reconhecer, por exemplo, a natureza discursiva da ciência, entendê-la que ela não é neutra, tem influências políticas, históricas e sociais. Então, é fundamental, professor, professora, no trabalho com essa habilidade, analisar situações controversas na construção de conhecimento científico. Como cada um dos componentes, como a biologia, como a química, como a física, contribuem, então, nessa perspectiva, né? Como esses componentes, eles trazem os seus objetos de conhecimento para favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, a biologia, ela contribui nessa habilidade ao abordar temáticas que permitam que os estudantes reflitam sobre aplicações práticas da biotecnologia, por exemplo, o uso de DNA, né, que afetam a sociedade de diferentes formas, analisando e construindo esses argumentos para situações controversas, como a utilização de organismos geneticamente modificados, a manipulação genética de seres vivos. No caso da física, a física contribui no desenvolvimento dessa habilidade com a discussão sobre a interface entre inteligência artificial, a reflexão sobre tecnologia, analisando a ética e a integridade na ciência, a utilização da radioatividade e as implicações, especialmente de conhecimentos científicos, de forma íntegra e ética. Por fim, a química contribui nessa habilidade, levantando conceitos e informações que podem ajudar na elaboração de argumentos e no desenvolvimento de uma postura capaz de debater impactos das tecnologias da sociedade, que envolve desde tecnologias voltadas para a produção de energia ou até aquelas que indiretamente estão associadas ao modelo de desenvolvimento socioeconômico. Então, aqui é importante que o estudante ele possa conhecer a estrutura e aplicação de determinadas moléculas, em conjunto com os conhecimentos sobre as forças que mantêm essas moléculas no meio ambiente, a persistência de determinados produtos químicos dentro dos ecossistemas. Então, são possibilidades de trabalho com essas duas habilidades na perspectiva, né, de trabalhar a unidade temática, o uso da linguagem científica e suas representações. E para E como produção final do processo de problematização da realidade, aqui é um momento de aproximação com a área das linguagens. Então, a área das linguagens ela está envolvida na construção de argumentos que serão utilizados em debates envolvendo essas questões sociocientíficas relacionadas à sustentabilidade, à tecnologia. Então, aqui, estudos de caso podem ser usados em uma metodologia de aprendizagem baseada em problemas, para que o estudante levante informações e transforme essas informações em argumentos para participar de debates sobre diferentes aplicações tecnológicas, em conceitos relacionados, como nós falamos, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, uso de biocombustíveis e outros temas que envolvem a aplicação e a utilização de substâncias químicas. Pensar nesse processo de sistematização das aprendizagens envolve também um exercício de leitura e síntese de informações de artigos científicos que colaboram com o desenvolvimento e o aprimoramento de habilidades de pesquisa, de organização das informações, da utilização de referências adequadas e, consequentemente, para o desenvolvimento do letramento científico, que estão conectados com as competências gerais 1 e 7, que tratam do conhecimento e da argumentação. É importante destacar que o trabalho com essas possibilidades, com essas habilidades, em articulação com o que nós vimos aqui anteriormente, com as habilidades que o documento de repriorização curricular traz, são possibilidades, mas cabe a você, professor, professora, exercitar a autoria e a criação docente, dialogando com as peculiaridades do território e os interesses
dos e das jovens. Então, por hoje é só. Convido você a avaliar o nosso encontro e até a próxima. Chegamos então ao final da nossa videoaula. Nesse percurso pudemos refletir sobre o uso da metodologia ativa Pedagogia por Projetos, principalmente pensando aí o contexto da estiagem. Tivemos aí a parceria da professora Tatiana Rivera, que trouxe aí várias dicas, né, de como trabalhar os projetos em situação em que os estudantes têm a limitação de estar presencialmente na escola. Então ela trouxe aí dicas sobre o uso do rádio, da tecnologia do rádio e como a gente poderia mobilizar ações projetificadas a partir do uso dessa tecnologia. Também refletimos sobre o uso do WhatsApp e como mobilizar os estudantes para o desenvolvimento de projetos neste contexto remoto síncrono. E você depois pôde refletir um pouco mais sobre o uso dessa metodologia articulada à sua área de conhecimento. Desejamos então que você aplique esse conhecimento e realize projetos mobilizadores de aprendizagem significativas com os estudantes em sua escola. Até a próxima!